último vídeo eu falei que eu postei um desenho só pra gerar polêmica, tipo, pra galera ficar pistola porque estavam reclamando das minhas artes ser sexualizadas. E eu não sei se foi por conta disso, mas por algum motivo começou um meme em todos os posts que eu faço, de tipo a galera falando: eu sei, nós sabemos, eu sei que você desenha H, mas eu não tenho provas. Ah lá, ó, suspeito que o Léo faça NSFW, mas eu não posso provar. E sempre tem esse gif aqui do Sargento Doakes, lá da série do Dexter, olhando suspeito, né? Que ele fica suspeitando que o protagonista da série é um assassino, e ele é mesmo. Mas isso não prova nada, isso não quer dizer que eu faço nada, vocês não podem provar. A parada é que a galera gostou que eu toquei no assunto e pediram pra eu falar mais sobre o que eu acho, né, de sexualização de personagem, etc. Que, né, eu não vou mudar a cabeça de ninguém aqui, mas talvez você se identifique com a minha opinião. E nesse vídeo eu vou focar em proporção irrealista de corpo. Ou seja, eu vou defender proporções irrealistas e não material explícito, tá? Não confunda sexy com sexual. Vamos lá, eu não gosto da palavra sexualização em si. Eu concordo de ser contra a grafia, eu vou falar desse jeito pro YouTube não dar BO, que vocês sabem como que é. E eu acho que todo ser humano atualmente sabe o quanto isso ferra com a cabeça da gente. Mas usar a palavra sexualização como ofensa, pra mim não faz sentido. Porque se sexualização é destacar algo que é sexy em uma personagem, o que é atraente pra você pode não ser pra mim. Por exemplo, a galera fala: esses peitões grandes que você desenha na Vani é sexualizar ela. Primeiro que se o problema for não ser realista, existem pessoas com seios enormes. Já me ocorreu de eu fazer um desenho de uma moça que eu conhecia e a galera criticar o volume, mas era baseado em uma pessoa real. Agora, mesmo que eu faça algo absurdamente irreal, que não existe, se esse for o problema, a gente tem que excluir qualquer exagero de corpo da fantasia. Olha o tamanho do peitoral desse cara aqui de One Piece, mano. Isso aqui não é real. Tipo, ah, mas isso aí não é sexualizado, não é feito pra alguém sentir atração. É, realmente, aí eu concordo, né? Eu também não sinto atração. Mas essa galera aqui do Rule 34 sente pelo visto. Bom, tem um exemplo mais simples, né? Se eu desenho um personagem com um braço cheio de veias, isso pra mim pode ser algo bonito. É uma coisa que eu tenho na vida real. Mas adivinha, existem pessoas que interpretam isso como algo sexy. Então, minha arte é sexualizada se eu fizer braços veiudos? E se o problema em si for você achar que eu resumi a arte só a isso, a algo sexualizado, mas eu não acho sexy? Então quem tá certo? Tá entendendo a confusão aqui? Existe um problema entre a intenção de quem faz a arte e a pessoa que recebe ela. E se não dá pra definir objetivamente o que é sexualização, meio que não dá pra invalidar o desenho de alguém por isso, né? Se não tem como definir o que é sexy e todo mundo acha algo sexy, a palavra meio que perde a definição, né? E a função na hora de criticar. A menos, é claro, que envolva algo criminoso, convenhamos. Mas considerando um material que não é criminoso, só porque o artista faz uma proporção irreal, tipo uma cintura fina e um peito grande, eu não acho correto você atacar ele. O engraçado é que logo depois de eu falar isso, eu fui no Twitter e eu vi que tava rolando uma treta gigante sobre esse assunto. Oxi, pelo visto eles verificaram que é um rage bait. Sim, agora eles verificam que um post é rage bait. E tem uma comparação estúpida, tipo, eu, estudante de anatomia e que está me formando num colégio de artes, versus um artista aleatório do Twitter que provavelmente está na escola e que não respeita anatomia. E eu acho que dá pra perceber que o bagulho saiu da bolha. Saiu pra caralho. E aí que vê a galera respondendo. Inclusive eu vou ter que censurar aqui, eu não posso mostrar o que tá aqui na imagem. Tá escrito: ah, vocês estão falando que essa anatomia é incorreta, mas ao mesmo tempo existem mulheres assim. E você vê que a galera realmente curtiu isso e ficou meio pistola com o post original lá, que a pessoa tava se gabando por ser estudante de anatomia. E aí já virou uma guerra nos comentários de gente falando que isso aí era uma minoria. E é justamente aqui que entra essa questão. Muita gente odeia a sexualização no sentido de corpos exagerados porque eles comparam um desenho consigo mesmo, né? Então me sinto inseguro porque isso aí é só uma minoria de pessoas que tem. Mas cara, você não pode atacar um artista por ele fazer um corpo irreal só porque você não tem ele. É descontar uma frustração no artista, de graça. Eu pelo menos não chorava quando eu vi o Goku bombado sem camisa, mesmo que eu não tivesse o corpo dele. Pelo menos sem bomba. Mas isso é só um tipo de frustração, né? Existem vários, como por exemplo, atacarem um desenho porque estão frustrados com o seu nível e eles não conseguem evoluir o deles. E o pior é que isso é muito comum. Mas convenhamos, isso sempre vai abrir uma brecha pro cara esquisitão que acha que a namorada dele tem que ser que nem uma personagem de anime. Mas esse cara não vai ter uma namorada. Vocês concordam comigo, então, que o maior problema aqui seria a grafia em si e o erro de comunicação do artista? Eu posso fazer uma personagem soar atrativa ou sexy, e o público pode achar isso sexy ou não, independente da minha intenção. Agora, se eu quero fazer uma arte não soar sexy, e mesmo assim o público interpretar assim, pode ser novamente uma frustração pessoal de quem tá vendo, ou um erro de comunicação da minha parte. Eu fiz algo de errado ali que faz as pessoas entenderem que aquilo é sexual. Isso é muito fácil de acontecer, já que, tipo, hoje em dia a gente é meio que cercado por conteúdo mais 18 em todo lugar. Tanto a minha arte pode soar sus porque eu consumi esse tipo de mídia, quanto o público pode interpretar assim por consumir também. Vou dar um outro exemplo aqui indiscordável, tá? O que você sente vendo esse pé? Eu acho um pé bonito. Meu Deus, não tire isso do contexto. Eu acho que desenhar um pé é uma coisa comum, uma parte da anatomia, etc. Mas, meu amigo, a quantidade de gente que tem um fetiche absurdo em pés
pode olhar isso aqui e sentir, ó, estralando. Se alguém ocasionalmente aí se sentir empolgado olhando o desenho, bom, o problema nesse caso é de quem viu, que provavelmente só enxergou maldade ali por ter consumido muito material mais 18. De pés. Tá, Léo, tá me dizendo então que você é santo e quem comenta é hater e tá vendo coisa. Sua arte não é sexualizada. Não. A minha arte é sexualizada. Bom, minha arte é sexualizada porque eu acho características que eu coloco no meu desenho sexy. E mesmo se eu não achasse e fizesse a arte da forma mais puritana do mundo, alguém poderia achar. O que eu quero dizer é que eu não acho isso um problema. Porque, na minha opinião, a arte de todo mundo em algum nível é sexualizada. Mas calma, calma. Só a partir do momento que você, artista, tiver a intenção de fazer algo que acha sexy. Não importa o que seja. E mesmo que você não queira, cara, quando chegar no público, ele pode considerar assim. E você não pode fazer nada. O que a gente acha normal vai variar de cultura, ambiente, crença e até mesmo de geração. Você pega nós aqui, brazuca, né, por exemplo, a gente acha mulher de biquíni na praia algo comum. Usa um biquíni no Catar pra você ver, minha filha, não vai ser legal. E, por exemplo, na era vitoriana, né, mostrar os tornozelos será algo que poderia ser comparado com pornografia. Então sempre vai ter algo, cara, sempre vai ter. Deixando claro, o ponto desse vídeo não é falar que sexualização é certo ou errado. E sim que usar essa palavra pra invalidar o desenho de um artista que fez uma proporção irreal, como se ele não soubesse o que tá fazendo, não faz sentido. Eu vou tirar isso só da minha opinião, olha o que o Kuno falou, é um artista profissional. Acho que é de má fé que se presuma que proporções exageradas são desenhadas por pessoas que não estudaram anatomia. Só porque eu consigo desenhar mulheres com a parte da frente e de trás grandes, não significa que eu não tenha passado por baralhos de Anki de músculos esqueléticos antigamente. A tradução do Google vai ficar um pouco esquisito, mas deu pra entender. Se tu olha a arte desse cara, mano... E voltando um pouco atrás aqui, se a gente olhar o motivo dessa discussão aí ter começado no meu perfil, é porque minha personagem Vani tem um peitão irrealista. Mas amigo, mesmo que você me comprovasse biologicamente que isso é impossível, a personagem tem orelha de vaca, rabo de raposa e um chifre que flutua. Eu acho que eu não tô ligando muito pra realismo. Tá, mas agora eu vou entrar na parada bizarra aqui de polêmica, né? Eu vou falar de hipocrisia. Sim, eu também sou hipócrita às vezes, mas se liga aqui. Porque quando eu fiz o desenho do meu personagem Malcar com essa roupa que mais parece uma tinta preta do que uma camiseta, eu não recebi esse tipo de comentário. E só pra deixar claro, a maioria dos comentários que estão lá é de meme. Eu vou citar aqui um público muito específico. Quando eu comparei o engajamento do meu desenho de homem e desenho de mulher, a galera reclamava muito mais um desenho de mulher. Só que os dois desenhos estavam exagerados. E aí eu postei um stories questionando isso, né, por que isso tava acontecendo, e a maioria das respostas que eu recebia era tipo, é diferente. É diferente como? E aí o que me explicaram é que existe uma bagagem de sexualização feminina na história, então o homem pode, mas a mulher não. Isso, é claro, não chega nem perto de ser um público grande ou geral. A maioria do meu público, inclusive feminino, que é grande, né, não se incomoda com meus desenhos, inclusive algumas se identificam com o corpo da Vani, o que eu acho bem legal. Inclusão com as peitudas. Ninguém tem obrigação de desenhar só com realismo, o importante é que você tenha noção da sua intenção com a arte. Agora respondendo a pergunta de vocês aqui, né, eu desenho essas coisas? Sexo. Vamos lá, eu não sou santo, eu já fiz a pecagem na vida. Muito artista da minha bolha, amigo, ou artista de referência mesmo que eu uso, eles fazem diversos tipos de arte, e isso inclui coisa mais 18. E eu acabo que às vezes aí transparecendo isso no meu desenho mesmo quando não quero, né, é um erro meu de comunicador. Mas às vezes eu só também não me importo, tá, de trazer algum desenho que eu acho atrativo, etc, porque... bom, eu gosto, e mesmo que vocês não gostem, eu vou postar o meu desenho. Agora, se eu faço, né, hentai, eu já tive uma conta de arte aí, mais 18, ela não tinha ligação nenhuma com o meu nome, e eu simplesmente deletei. Ah, e na minha conta atual, obviamente, não tem. E apesar de não entrar nesses assuntos de idade fictícia, etc, os meus personagens, eu faço eles na história como maiores de idade. Tanto que na ideia que eu tô escrevendo, eles estudam, mas eles trabalham também. Então se eu quisesse começar a desenhar esse tipo de coisa e postar, eu poderia, mas eu não quero. E foi engraçado que eu fui caçando lá nos comentários, e a galera achou também que eu trabalhava com isso, e tava me defendendo, tipo, não, é só o trabalho dele, ele faz umas comícios, né, vende umas artes mais 18 e tal. Não, eu não vendo esse tipo de arte, nem na minha conta lá que foi deletada, e ela era popular, pegava mais de 20k de curtida. Eu sei que muita gente vai olhar agora e falar, porra, mano, você é burro, fazia ali, pegava uma grana, mesmo que você não gostasse, é só trabalho. Mas rapaziada, entenda uma parada que eu acredito que vocês tenham maturidade pra entender. Não existe essa de só fazer algo por trabalho. Ficar trabalhando com essas coisas, consumindo esse tipo de material sem parar, tendo que lidar com o cliente pedindo coisa bizarra, mano, com certeza afeta o psicológico. E não tem como não dizer, isso vai ferrar a tua cabeça. Independente de ser só pelo dinheiro. Sua mente não entende. Se é ruim, por que eu tô fazendo ainda? No final, isso pode trazer muitos problemas, e na minha experiência como artista, eu nunca vi um desenhista que trabalhava com esse tipo de arte ficar bem da cabeça depois. Seja porque precisava de dinheiro, ou porque viciou nas curtidas que recebia com esses desenhos, o final era o mesmo. Isso meio que sempre prejudicava a relação que eles tinham com arte e com trabalhar com arte, etc.
E me abrindo um pouco aqui, eu não tô livre disso. Eu, assim como a maioria dos homens, consumo, infelizmente, esse tipo de material. E eu sou exposto a isso até quando eu não quero. E com certeza eu gostaria muito de viver em um mundo onde a grafia não existe, né? Tanto que quando eu faço uma arte um pouco mais spicy, eu costumo não postar. Ou até mesmo prefiro fazer pin-ups, que é um estilo de arte mais voltado a uma sensualidade natural. Eu não sei com exatidão se isso é certo ou se é errado, eu não sei os limites, eu não sei se é um pecado, eu não sei se é apenas arte. Mas uma coisa eu tenho certeza, existem consequências por consumir isso e todo mundo sabe disso. Agora, quem precisa parar pra refletir é você. E o que vocês acham desse tipo de arte? Comentem aí, comentem as suas experiências, né? Mas com respeito e sem discutir, né? Porque artista sempre vai ter visão diferente de coisas diferentes. Dito isso, essa é só minha opinião, guys, e eu vou continuar desenhando minhas peitudas. Tchau. Dá like. Vejo, Lucas! Vejo hentai!